Núcleo envolvido ou envolvente, enrolado ou empilhado. Hoje a gente vai avaliar os transformadores com base no núcleo que é utilizado para sua fabricação. Nosso foco aqui vai ser em máquinas que utilizam material de ferro-silício para a fabricação do núcleo, porque são os mais utilizados e mais encontrados na eletrotécnica. Existem outros materiais que também podem ser utilizados para a fabricação de núcleo de transformador, por exemplo, ferrite e algumas outras ligas, mas são para aplicações um pouco mais específicas. Então hoje a gente vai focar em chapas de aço silício utilizadas para a fabricação de núcleo de transformador. Bom, o transformador ele é uma máquina que funciona com base no acoplamento magnético entre duas ou mais bobinas. Então, para conseguir compreender um pouco melhor como funciona esse mecanismo, e antes mesmo de a gente entrar de fato no assunto de núcleo de transformador, a gente precisa fazer uma pequena revisão lá de circuitos magnéticos. Vamos lá. Bom, vamos pegar um pedaço de fio de cobre esmaltado, justamente do tipo que é usado para fabricação de bobina de motor, transformador, etc. Se uma corrente passar por esse fio aqui, um campo magnético rotacional vai ser induzido no seu redor. Seguindo a regra da mão direita, então se a corrente flui nesse sentido, o campo magnético vai estar girando nesse sentido. Aí a gente pega esse cara aqui e enrola uma espira. Nesse ponto aqui, nós vamos ter o campo magnético de uma parcela do fio somado com o campo magnético de outra parcela do fio. Então, por exemplo, analisando aqui, ó, corrente entrando nesse sentido aqui, eu tenho um campo magnético girando nesse sentido. A de baixo vai ser a mesma coisa, a corrente vai circular, passou por aqui, campo magnético nesse sentido. No ponto de interseção, tem a soma dos dois, ou seja, eu vou ter um campo magnético mais intenso aqui. Eu posso seguir esse mesmo raciocínio e aumentar o número de voltas, ou seja, eu vou construir uma bobina. Então, vamos fazer essa bobina aqui, usando um pedaço de cano como molde. Agora vamos imaginar que essa bobina é alimentada de uma fonte de tensão senoidal e vai circular ali pelas espiras uma corrente I. Essa corrente ela vai induzir um campo magnético em cada uma das espiras, vão se somar na bobina, gerando um fluxo que a hora está apontando para cima, a hora apontando para baixo, dependendo do sentido da corrente. Então aqui a gente coloca uma outra bobina e por ela vai passar uma parcela do fluxo φ. Vou chamar aqui de filinha. Essa pequena parcela do fluxo também é alternada, porque foi gerado por um sistema alternado. Ao atravessar a segunda bobina, vai induzir uma tensão nos seus terminais. Essa tensão ela vai ser dependente do número de espiras e da variação do fluxo filinha. Veja que isso aqui, em essência, é um acoplamento magnético. Então eu consigo transferir energia da bobina primária para a bobina secundária. Mas se esse for o meu objetivo, eu tenho que arranjar um modo de fazer com que o fluxo φ, gerado pela primária, ele passe todo pela bobina secundária, ou pelo menos a maior parte dele. E aí é que entra o meio condutor do fluxo magnético. Nesse exemplo aqui, o nosso meio condutor é o ar, que tem uma baixíssima permeabilidade magnética. Agora, se a gente conduzir o fluxo com algum material de alta permeabilidade, como um metal conhecido como ferro magnético, por exemplo, uma liga de aço silício, a gente consegue aí uma densidade de fluxo magnético muito maior. Para ilustrar melhor, a gente vai tentar ver como se comportam as linhas de fluxo de uma bobina com e sem núcleo. Então eu tenho aqui uma bobina enrolada num carretel, com o auxílio de uma folha de papel e um pouco de limalha de ferro que eu peguei lá na oficina, nós vamos alimentar essa bobina, certo? Colocar a folha de papel sobre ela e tentar ver essas linhas de fluxo através da limalha de ferro que nós vamos jogar em cima da folha. O que acontece? O fluxo, quando atravessar a limalha, ele vai tender a polarizar ela e vai acabar alinhando a limalha. E com o alinhamento da limalha a gente vai conseguir ver mais ou menos a tendência dessas linhas de fluxo. Só que com a máquina
com o carretel, desculpa, né, essa bobina aqui alimentada sem um núcleo ferromagnético, a gente vai ter uma dispersão muito grande, certo? E a nossa densidade de fluxo ela vai ser muito baixa, porque a permeabilidade magnética do ar ela é muito baixa. Então depois disso, o que a gente faz? A gente utiliza um núcleo ferromagnético. Coloca esse carretel dentro do núcleo ferromagnético, encaixa ele aqui dentro, e aí agora nós vamos ter um material com uma permeabilidade muito maior. Tendo essa permeabilidade maior, a gente vai ter uma concentração, uma densidade de fluxo maior e, consequentemente, a gente vai conseguir ver isso através da limalha de ferro. Então vamos lá. Agora vamos inserir um núcleo. Esse material aqui ele tem uma permeabilidade magnética em torno de 3 a 5 mil vezes maior do que a do ar. Então a gente vai usar ele para conduzir o fluxo por uma parte do caminho. Vamos colocar de volta bem devagarinho a nossa folha com limalha de ferro. Olha só. O que nós temos aqui, né? O fluxo está saindo da perna central e indo até as pernas adjacentes, fazendo esse caminho aqui. Esse circuito magnético agora ele tem uma parcela conduzida por um material ferromagnético e uma parcela pelo ar. Essa parcela do ar é onde nós estamos conseguindo visualizar aqui com a limalha de ferro. Agora a densidade de fluxo ela é bem maior, né? E o campo está muito menos disperso, mais concentrado no circuito magnético. Se a gente fechar também a parte superior com material ferromagnético, o acoplamento fica mais próximo do que a gente deseja e o fluxo vai ficar circulando aqui dentro. Agora que a gente já fez essa revisão de circuito magnético, a gente pode começar a falar sobre os aspectos construtivos do transformador. Bom, se a gente quisesse usar essa estrutura aqui para fazer um transformador, eu tenho uma bobina, faria uma segunda bobina, posso fazer em cima dela mesmo, a única coisa que eu tenho que me preocupar aqui é que ela tem que caber, né, dentro do circuito magnético. Ao alimentar uma bobina, o primário, ela vai induzir um fluxo, que agora a gente já fez essa máquina com um acoplamento magnético, ele vai atravessar a segunda bobina, né, ele vai fechar dessa forma e dessa forma, as linhas de fluxo, e vai induzir uma tensão nos terminais do secundário, perfeito? Beleza, só que agora a gente tem que entender como funciona a construção do núcleo do transformador. Se o núcleo fosse feito de um bloco maciço como esse, quando o fluxo alternado atravessasse, por exemplo nesse sentido, seria como induzir tensão em espiras em curto-circuito. Para ilustrar, vou desenhar aqui uns laços de circulação de corrente. Então, fluxo entrando e crescendo nessa direção. Se essas linhas aqui fossem uma bobina, teria tensão sendo induzida nela. Se é um bloco de ferro, material condutor, é como se a gente tivesse infinitas espiras em curto-circuito e, consequentemente, teria corrente, nesse exemplo, circulando assim. Isso ia esquentar absurdamente o núcleo e ia resultar em tantas perdas que se tornaria inviável o uso da máquina. Então a gente precisa de um material que tenha uma alta permeabilidade magnética, mas uma baixa condutividade elétrica. Para isso que surgem algumas ligas, por exemplo, de aço silício, como essa chapa aqui. A permeabilidade ela é muito maior e a condutividade é menor, justamente pela adição de algo em torno de 3% de silício. Mas o pulo do gato vem aqui, que é na montagem do núcleo, né? O circuito magnético ele é laminado,
Então aqui a gente tem um pacote com várias chapas, cada chapa é isolada entre si, então o fluxo ele pode percorrer longitudinalmente no pacote de chapa, enquanto que no sentido transversal, as camadas isolantes elas impedem a formação daqueles grandes laços. Então a gente vai ter muito menos corrente induzida quando a fabricação do núcleo é feita de modo laminado e com chapas de aço silício, né? Quanto mais fininhas forem essas chapas, menores vão ser as perdas, porque mesmo laminado, se a gente for analisar sob o ponto de vista mais microscópico, ainda existe uma espessura real na chapa e nessa espessura também vai passar o fluxo. Quando passar o fluxo vão existir micro laços e nesses microlaços vai ter corrente dissipando potência, só que numa escala muito menor. Beleza, o núcleo é laminado, mas a fabricação do pacote ela pode ser feita com o núcleo enrolado ou empilhado. Esse exemplo que a gente tem aqui, as chapas são empilhadas. Pode ver que é colocada sempre uma do lado da outra. O fornecedor ele vai entregar a chapa em rolo e depois o fabricante do transformador vai cortar ela da maneira mais oportuna. E aí vem uma etapa importante que é a estampagem da chapa, né? Esse cara aqui, ele tem um núcleo, talvez é o núcleo mais utilizado na indústria para transformadores pequenos, tá? Que é o núcleo EI sem refúgio. EI por causa do formato dele, formato da chapa é uma em formato de E e a outra em formato de I. Essa montagem desse núcleo magnético, como ela está feita aqui, ela não é a montagem mais apropriada para transformadores, tá? Porque ela acaba, se eu fizer a montagem dessa maneira aqui, eu acabo tendo sempre um entreferro, que é o ponto de junção entre essa chapinha I e a chapa E, certo? Então, normalmente para o transformador ele é feito trançado. Eu vou desmontar aqui para a gente conseguir ver como é que isso funciona, tá? O formato aí sem refúgio ele tem que ter essa proporção entre as chapas. Cada perna do E tem que corresponder ao comprimento de metade do I. Olha só. Então a gente tem um rolo de chapa dessa largura, passa por uma prensa e estampa esses caras praticamente sem desperdício nenhum. Genial! Parece tão bom que não dá nem para entender porque diabos é que essa técnica não é usada em todos os transformadores. Na verdade ela é muito utilizada. Todos esses trafinhos aí de isolamento de circuito de eletrônica, 220 para 12 volts, trafo de alimentação também de fonte, né? 220 para 6, para 12, para 24, esses tradicionais, ao transformador residencial de baixa potência ali, desses 220, 127, 220, 110, pode abrir ele que você vai encontrar núcleo EI sem refúgio. Não tem, é uma questão financeira, né? Você não joga material fora e o formato do EI é muito mais fácil de encaixar do que se fosse cada pecinha separada. Então você consegue fazer uma máquina muito mais barata utilizando esse tipo de núcleo. Mas isso está sempre associado a uma máquina de baixo rendimento, ou pelo menos um rendimento não tão muito bom. Por quê? As propriedades magnéticas elas se apresentam de maneira distinta conforme o sentido de laminação do material. Isso a gente chama de anisotropia, né? Então, basicamente é o seguinte: se a lâmina se o aço aqui ele é laminado nesse sentido, o fluxo ele vai enxergar uma resistência à sua passagem nesse sentido diferente da resistência que ele encontra nesse sentido. Então, idealmente, quando o fornecedor ele vende para você um rolo de chapa de aço, ele vai te dizer qual que é o sentido de laminação. E o projetista do transformador vai fazer o projeto de modo que o fluxo passe seguindo o sentido de laminação da chapa, certo? Se for o contrário, a gente vai ter uma resistência maior à passagem de fluxo. Beleza, maravilha. Nessa chapa aqui,
tá laminado nesse sentido, eu vou utilizar uma perna do transformador para que o fluxo passe também nesse sentido. Porém, no núcleo EI, com a laminação assim, o fluxo flui melhor nesse sentido. Então, quando o transformador é montado, o fluxo vai fazer esse caminho de circulação, daqui para cá, daqui para cá. Nessa perna central, está no mesmo sentido de laminação. Na perna do I, também está no mesmo sentido de laminação, dos dois lados. Nas adjacentes, também está no mesmo sentido de laminação. O fluxo faz isso daqui. Agora, na perna de baixo, o fluxo vai vir nesse sentido e o sentido de laminação é ortogonal ao fluxo. E isso resulta numa maior resistência à passagem do fluxo e também numa região de maiores perdas no ferro. Só que muitas vezes, principalmente em aplicação em baixa potência, o baixo custo desse cara aqui torna ele muito atrativo, mesmo que você tenha uma máquina de baixo rendimento. Bom, como eu tinha falado antes, esse núcleo aqui estava montado com os E's e os I's separados, né? Todos os E's de um lado, todo o I do outro e só encostado. Bom, no transformador eu quero o melhor acoplamento magnético possível, então a gente vai encaixar, montar esse núcleo ali de maneira alternada. Vamos lá. Em transformadores de maior potência, como esses aqui, um baixo rendimento passa a custar muito caro. Então na fabricação, o núcleo ele é montado com segmentos retilíneos de chapa, tipo essas aqui. Ó. Se a gente quiser ainda mais rendimento, é empregado um material de grão orientado. Então a chapa de aço ela é fabricada e na fabricação ela passa por um procedimento de alinhamento dos domínios magnéticos do material. Bom, isso acaba aumentando o efeito de anisotropia do material, só que possibilita a fabricação de máquinas de rendimento muito mais elevado. Além das máquinas com núcleo empilhado, de chapas empilhadas, a gente tem o núcleo enrolado, que é esse cara aqui. Basicamente ele é fabricado com uma fita de aço que é enrolada formando esse pacote. Aqui dá para fazer uma laminação muito fininha, bem mais fininha do que o núcleo de chapas empilhadas. Isso vai resultar em menores perdas no núcleo. Quanto ao acoplamento magnético, essa é uma outra vantagem. Desde que não haja nenhuma descontinuidade no pacote, ele vai conseguir fornecer um acoplamento magnético muito melhor. O problema aqui é a bominagem, né? Porque como o núcleo ele é um bloco só, a gente tem que enrolar as bobinas direto nele. É diferente desses outros transformadores, que a bobina é enrolada separadamente e depois encaixada no núcleo. Aqui não dá para fazer isso, porque não tem como abrir o núcleo, entende? Então isso dificulta muito a utilização desses caras. É possível ainda fazer um corte, certo? E aí separar, colocar a bobina e depois fechar o núcleo de novo. Só que aí a gente perde uma das grandes vantagens do núcleo enrolado, que é justamente o fato de ele não ter nenhum entreferro. Aí cortou uma vez, vai passar a ter entreferro. Apesar de que é uma técnica, em algumas aplicações muito específicas, é uma técnica usada. Esse é um tipo de núcleo bastante encontrado em TCs e TPs. Beleza, já falamos de laminação de chapa, núcleo enrolado, núcleo empilhado. Tem mais uma última distinção importante para a gente fazer aqui. O núcleo ele pode ser envolvido ou envolvente. Para exemplificar, eu tenho aqui duas unidades monofásicas, tá? 2 trafos monofásicos. Esse cara aqui é um transformador com núcleo envolvente, certo? Então o núcleo ele envolve a bobina que está aqui dentro. No caso, as duas bobinas, né? O primário e o secundário estão na mesma perna, nessa perna central. Já nesse cara aqui, a gente tem um núcleo envolvido,
ou seja, as bobinas é que envolvem o núcleo. O transformador de núcleo envolvente, ele normalmente tem um melhor acoplamento magnético. Isso dá uma máquina com melhor rendimento e uma menor dispersão. A dispersão, ela pode ser um problema muito grave, né? Imagina que as linhas de fluxo que estão fugindo do transformador, se elas passarem por algum material metálico, né, um material ferromagnético, elas vão induzir correntes parasitas. E essas correntes vão causar perdas no nosso transformador. Então isso é uma coisa que a gente não quer. Quer ver um problema bem clássico? O transformador a óleo. O transformador a óleo é colocado dentro de um tanque, esse tanque é de metal. Então se essa máquina tiver muita dispersão, essas linhas de fluxo que vão fugir do transformador vão aquecer o tanque, certo? Mas isso também não significa que todos os transformadores de poste, por exemplo, eles sejam transformadores trifásicos de núcleo envolvente. Na prática, normalmente não são, né? O shape mais clássico do transformador trifásico é esse daqui. Esse aqui é um transformador de núcleo envolvido. Veja que a gente tem 3 bobinas que envolvem as 3 pernas do transformador. Para ter uma máquina trifásica de núcleo envolvente, a gente teria que ter pelo menos mais 2 pernas, né? Uma do lado de cá dessa bobina, outra do lado de cá. Mas transformaria essa numa máquina mais difícil de montar e que gastaria mais material. Então, consequentemente, seria uma máquina mais cara. Muitas vezes, essa quantidade de recurso que a gente teria que investir para transformar esse transformador num transformador de núcleo envolvente não compensa o ganho do rendimento. Mas para algumas aplicações, onde você tem um transformador de altíssima potência, pode ser que uma pequena variação, essa variação de rendimento, ela se pague em algum momento. E aí é possível fazer essa implementação. Outra vantagem do transformador trifásico de núcleo envolvente é também o fato de que você consegue ter um equilíbrio maior entre as correntes magnetizantes das 3 fases do transformador. Veja que num trafo trifásico de núcleo envolvido, o circuito magnético da perna central ele vai ser diferente das outras pernas, né? O central ele tem um caminho paralelo, ou seja, ele tem um caminho para a direita e um caminho para a esquerda. As outras pernas não têm. Com um transformador trifásico de núcleo envolvente, a gente teria também um caminho paralelo para as pernas adjacentes. Mas essa situação ela também pode ser contornada com a aplicação de transformadores em banco. Então, ao invés de eu ter uma máquina trifásica, eu faço um banco trifásico com 3 transformadores monofásicos, né? E desde que esses transformadores monofásicos eles sejam todos iguais, ou pelo menos muito parecidos, eu vou ter uma corrente de magnetização também muito parecida e eu consigo ali ter um equilíbrio legal. Isso também é uma solução interessante quando você tem uma aplicação em trafos muito grandes, né? Por exemplo, vamos imaginar um transformador de núcleo, transformador trifásico de núcleo envolvente, tá? Do tamanho de um prédio. 6 pernas tem o transformador. Imagina se dá um problema, ou eu vou ter que fazer um transporte dessa máquina, uma troca de bobina. Como é que eu vou transportar um trafo desse tamanho? Então, se eu tiver, ao invés de um trafo gigante trifásico, um banco com 3 transformadores menores monofásicos, facilita transporte, facilita manutenção, facilita tudo, né? Só que passa a ser também um investimento maior. Então tudo é analisado sob a ótica também de investimentos. Bom, por hoje era isso, né? Esse foi uma visão geral sobre núcleos de transformadores. Então nos vemos na próxima aula. Valeu!